Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e eu vou falar sobre as linhas da vida. Então, como co-criar uma vida próspera com as linhas da vida. Eu quero aproveitar um gancho deixado pelo Dr. Carlos Magno sobre as nossas frequências e a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque é assim que a gente cria o nosso futuro. E eu quero começar passando um depoimento, porque eu era uma pessoa que tinha uma doença considerada incurável pela medicina, que é a síndrome do vaso vagal, e eu estou curada há 7 anos dessa doença. Como que isso aconteceu? Eu tinha uma frequência, uma série de problemas com essa síndrome, que é um distúrbio no sistema nervoso central, e eu desmaiava ou ficava desfalecida. E chegou uma fase da minha vida que eu comecei a ter cerca de 2 a 3 crises por semana. Quando eu tinha crise, eu tinha que ir embora para casa, alguém tinha que me levar, eu não me recuperava no mesmo dia. Então, isso estava afetando muito a minha vida profissional, minha vida emocional. Eu comecei a ficar com medo de sair de casa. Eu me sentia insegura, não sabia em que momento que eu ia ter aquela crise. Então, se eu estava dirigindo, eu tinha que jogar o carro no acostamento para não bater o carro, porque eu não tinha mais controle. Se eu estava em pé, eu tinha que sentar no chão, porque senão eu ia cair. E a minha vida foi se transformando no inferno. Eu tomava um remédio para o coração todos os dias para controlar essa síndrome, mas não estava funcionando. E o meu quadro foi só piorando, né? E desencadeou junto o quê? Uma depressão, porque a vida começou a ficar muito ruim. Então, eu já estava com essa síndrome muito complicada e depressiva. E aí eu comecei a ter aqueles pensamentos complicados, até a nível suicida. Chegou uma fase da minha vida que eu não tinha mais desejo de viver, e que foi até o que o Dr. Carlos falou também, propósito. Então, eu não tinha propósito de vida, estava doente, não sabia como sair daquela situação, porque não tinha cura, só tinha remédio paliativo para evitar que eu tivesse mais problemas, mas não estava resolvendo muito. Foi aí que eu resolvi ter uma conversa bem franca com Deus e pedir a Ele que me ajudasse a sair daquela situação, porque estava muito difícil, eu estava sem forças para realmente viver bem, eu estava literalmente no fundo do poço. E nessa oração que eu fiz para Deus, eu pedi ajuda e pedi a Ele que não fosse um caminho via medicamentos, porque é uma coisa pessoal, eu nunca quis tomar medicamentos antidepressivos, nada disso. E que também não fosse pela psicologia tradicional, nada contra, respeito, né, aos psiquiatras, aos psicólogos, mas eu queria algo diferente, mais rápido, e eu sentia que tinha alguma solução diferente. E cerca de 15 dias depois, uma amiga me convidou para ir numa celebração de Magnified Healing. É uma técnica de cura energética, que é a cura magnificada, que eu não conhecia, e fui. Chegando lá, eu entrei num local imenso, com várias pessoas vestidas de branco, e fui tratada. Eu me senti maravilhosamente bem, como eu não me sentia há muito tempo. E eu tenho uma voz que fala comigo sempre, uma voz interna, e essa voz falou: é isso que você precisa. Daí eu perguntei para ela como que eu posso fazer para me manter nessa frequência, nessa vibração. Aí ela falou: Camila, você pode fazer o curso, se auto-aplicar, e você vai, né, conseguir ficar nessa frequência. Foi exatamente o que eu fiz. Fiz o curso. No primeiro dia do curso, a voz que fala comigo falou: Camila, larga o remédio agora. Era o remédio que eu tomava para o coração, para a síndrome. E eu larguei.
simplesmente eu estou há 7 anos sem nenhuma crise. Eu fui curada imediatamente naquele local. Passei a me auto-aplicar todos os dias. A depressão desapareceu cerca de 15 dias depois. Eu era uma pessoa que estava rindo para as paredes. Então, foi uma coisa tão extraordinária que eu quis entender. A partir daí, eu virei o quê? Uma buscadora de conhecimentos e fui atrás de cursos de técnicas mentais e energéticas para eu poder compreender o que aconteceu ali. Então, fui fazer programação neurolinguística, física quântica, várias outras técnicas, como Reiki, Theta Healing, Tamiana, e a minha vida se transformou completamente. A Camila de 7 anos atrás não tem nada a ver com a Camila de hoje. E aí eu fui entender que o que aconteceu naquele momento. Da mesma forma como a gente atrai as doenças com a nossa frequência e vibração, a gente consegue se curar das doenças. O que eu fiz ali? Ali eu mudei a minha vibração. Então, ali a doença foi eliminada, foi curada. E aí, nessa busca por conhecimentos, eu tive acesso a esse conhecimento fantástico do Dáquila Pesquisas sobre as linhas da vida. O que são as linhas da vida? São vibrações ligadas a uma emoção, que delas discorrem uma sequência de informações. Então, essas informações são as nossas escolhas ou caminho predestinados que plantamos antes. E em cada uma dessas vibrações é acionado um destino. Então, é exatamente isso. No nosso presente, a gente está o quê? Formatando o nosso futuro, mas a gente tem as nossas vibrações, é um conjunto o quê? Das nossas vibrações. O que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente vibra. E aí a gente está plantando o nosso futuro. Mateus, pode passar? Qual que é o objetivo das linhas da vida? Dominar as emoções e aprender a utilizá-las a serviço de nosso verdadeiro propósito. Ativar as frequências do pensamento, desejo e vontade. O pensamento, desejo e vontade são os 3 itens que fazem a pessoa mudar o padrão vibracional. Então, quando a gente literalmente aprende a dominar as emoções, que é o que a gente vai ensinar aqui, você vira o quê? Você vira o mestre do seu futuro. Você vai criar o futuro que você deseja, do jeito que você deseja. O nosso cérebro, pessoal, ele não sabe a diferença do passado, do presente e do futuro. Ele não sabe a diferença de um acontecimento real da fantasia. Então, para o nosso cérebro, fazer ou pensar produz o mesmo efeito. E eu vou fazer um teste com vocês aqui, um exercício, para provar isso. Eu vou pedir para todos vocês esticarem as 2 mãos para frente. A mão direita vai ficar para baixo e a esquerda vocês vão virar para cima. Agora, não, na mesma altura, tá? Baixa a outra. Isso. Agora, todo mundo fecha os olhos. Na mão esquerda, que está virada para cima, eu vou colocar um livro pesado. Segura esse livro, fecha os olhos, todo mundo fecha os olhos. Eu quero que vocês sintam o peso desse livro. Agora eu vou colocar mais um livro. Está mais pesado, está bem pesado. Vou colocar mais um livro nessa mão. E na outra mão eu vou colocar um balão a gás. E esse balão está subindo, subindo, está subindo mais, ele está enchendo, está enchendo, está enchendo. E eu vou botar de novo um peso do outro lado, mais um livro. Pesou, pesou mais, pesou mais. Agora abre os olhos. Como é que está a mão? Tá vendo, pessoal? Então, tudo que a gente pensa
O cérebro acredita que aquilo é realidade, independentemente de estar acontecendo ou não. Para o cérebro é realidade. Pode passar. Então, o que é o PDV? Que é o pensamento, desejo e vontade em ação. O pensamento, quando a gente pensa em algo, a gente cria e manifesta na 5ª dimensão. Nós estamos na 3ª. O desejo, ele plasma aquele pensamento na 4ª dimensão. E a vontade concretiza na 3ª dimensão. Para a gente compreender melhor, vamos supor que a nossa vida ela seja escrita numa placa de pedra, como antigamente nossos ancestrais escreviam símbolos lá. Então, supomos que esses símbolos eles representam marcas de decisões e emoções, positivas e negativas. E essas marcas elas vão reverberar para todo sempre. Então, os símbolos eles são acionados pela emoção. Por isso eles brilham. Tá? Independente se a emoção foi revisada, aceita ou integralizada. A chave é tirar a luz dos símbolos e torná-los marcas d'água. O que é isso? Como assim, Camila? Eu estou falando principalmente de momentos, fatos marcantes na vida da gente, e nem sempre são fatos positivos. O que a gente faz? Bota ali, varre para debaixo do tapete. E não passou por aquela situação, não revisou e não aceitou, e quer continuar seguindo a vida, né, no futuro. O que vai acontecer? Você vai repetir um padrão, porque você tem uma questão não solucionada lá atrás. Tudo vibra. Esse é o princípio de Caibalion, dos escritos de Hermes Trismegisto, muito famoso. Então, tudo vibra por quê? Porque tudo tem movimento. Então, nós somos energia, nós somos frequência, nós somos vibração. Uma mudança na vibração causa o quê? Uma mudança na manifestação, que foi o que eu fiz lá atrás. Emoções passadas aprisionam o desenvolvimento e limpar o passado significa limpar nossa vida, deixá-la pronta para gravar uma nova história. Aqui a gente vai ter contato com a primeira linha da vida, que é a linha C, da alegria, tá? A linha C, da alegria, ela representa o pensamento. Então, é nesta linha onde o pensamento, os sonhos, os nossos ideais são alocados. Então, tudo o que eu quero para o meu futuro é aqui, nessa linha, que a gente vai trabalhar. Então, assim, eu quero ter um emprego tal, eu quero me casar com um homem assim, eu quero ter tantos filhos, eu quero viajar para tais países. É aqui na linha da alegria que a gente vai construir. Essa linha ela está ligada ao hemisfério direito do cérebro e ela trabalha na 5ª dimensão. Então, o campo da exploração das possibilidades representa o que? A vida que a gente quer ter. A frequência mental do pensamento é a que traça o nosso futuro. Aqui temos a linha A, que é da tristeza, desejo. Na verdade, da tristeza, mas ela engloba o quê? Raiva, inveja, ódio, rancor, ira. E ela está ligada ao hemisfério esquerdo. E ela traz o quê? O nosso passado. É a vida que se teme. Como assim vida que se teme? Na verdade, o ser humano é engraçado. A gente quer alcançar alguma coisa, mas tem medo de quando alcançar, perder ou não conseguir manter. Então, por mais que a gente queira, ainda tem um medo ali. E se eu conseguir? Será que eu vou conseguir manter? Por exemplo, vou comprar o carro dos meus sonhos. Vou ter dinheiro para pagar o IPVA? Vou ter dinheiro para pagar a manutenção? Né? Então, é a vida que se teme, porque por mais que você conquiste, ou você tem medo de perder, ou de não manter. E está ligada à 4ª dimensão,
que é referente ao desejo. O que acontece que é muito importante a gente fazer quando a gente tiver os pensamentos negativos? Porque nessa linha a gente aciona o passado. Então, os nossos comportamentos herdados e criados por nós mesmos são analisados. Todos os sentimentos que acreditamos ser negativos precisam ser transformados em combustível, não em veneno. Quando sentir raiva, o que a gente faz? A partir de agora que vocês estão tendo conhecimento. Assuma o sentimento e leve o sentimento até o frontal, centro da testa. E aí vocês vão afirmar: eu automaticamente transmuto este sentimento em energia positiva para os meus verdadeiros propósitos. Por quê? Quando você assume, por exemplo, eu fiquei com raiva de alguém porque alguém me falou alguma coisa. O que a gente é ensinado? Não, Camila, é muito feio, você não pode sentir raiva. Só que a gente sente raiva e não tem como fingir que a gente não sente raiva. Então, em vez de fingir para nós mesmos, a gente assume, ok, estou com raiva dessa pessoa, mas eu automaticamente transmuto esse sentimento de raiva em energia positiva e levo para o meu frontal para a criação dos meus verdadeiros propósitos. Por que o frontal? É no frontal que a gente armazena toda a energia criadora. Então, essa energia, que tem uma vibração, ela já vai trabalhar a seu favor. Você vai ter um depósito aqui. E você vai estar trabalhando para deixar esse seu depósito bem elevado. A linha B, que é a última, são 3 linhas, é a do amor, ou da energia da frequência sexual. É a vontade. Essa linha é a linha da neutralidade, acionada pela frequência sexual, também, ela fica aqui no frontal. É o aqui e o agora, é o presente, é da terceira dimensão. É essa linha que concretiza os nossos pensamentos e desejos. Então, é uma linha muito importante, é onde nós devemos nos manter com mais frequência. Porque é a linha da criação, por quê? Porque se a gente consegue criar uma vida pelo ato sexual, é aqui que vem a linha da criação. Então, é a linha neutra, é a do amor. Essa linha da neutralidade, ela utiliza a energia da criação em ação no frontal, é o presente, é focar na nossa própria vida, ela gera a frequência do amor universal, uma frequência multivibracional compatível para todas as pessoas. Quando a gente está vibrando nessa linha, a gente está num nível que a gente não se importa mais com ofensas, a pessoa, ela te ofende se você permitir. Se você não receber ofensa dela, você não se sente ofendido. Então, é uma linha onde você vai respeitar homem, mulher, idoso e criança, as diversidades. É uma linha onde não há julgamentos. Há uma linha onde você não se preocupa com a vida do vizinho, com a vida do outro. Você está com foco na sua vida. E aí você está vibrando na neutralidade. Só que existe também o 4º caminho, que é nenhuma das linhas. A gente pode não estar vibrando em nenhuma das 3. O que é o 4º caminho? É a vibração no materialismo, dinheiro e prazer desmedido, tá? Então, não tem nada contra em você querer bens, você querer um carro melhor, não. A gente está falando em desmedido, então só materialismo, só dinheiro, só prazer, ou sem proteção, orientação e nem conexão com seu eu superior. O que é o eu superior? É a nossa parte mais pura, aproximada do Criador e que nos orienta o tempo inteiro. Então, aquela voz que eu falei para vocês, que fala comigo muito claramente, é o meu eu superior me guiando.
E essa voz é muito interessante, porque ela me dá as coordenadas de tudo. Eu estou no trânsito dirigindo, eu tenho que ir reta, a voz fala, vira à direita. Eu não discuto com ela, porque ela já me deu muitas provas de que é para o meu bem. Então, eu sigo o que a voz me fala. Esquecimento da essência do seu princípio evolutivo. Então, a pessoa que está desconectada, não sabe qual é o propósito dela aqui, ela está no quarto caminho. Então, como se entra no quarto caminho? Pelo lado positivo dos prazeres da terceira dimensão, que eu citei ali, os exageros, né? Ou pelo negativo, a pessoa que está muito negativa, né? Muito depressiva. Quando estamos fora de harmonia, toda vez que ficamos nervosos demais, sem cuidar da saúde, então a pessoa que usa drogas, bebida alcoólica em excesso, cigarros, usar habilidades apenas para o benefício próprio, apenas no racional, podendo usá-las para o mal. Então, aquela pessoa que só pensa nela. Né? Uma pessoa que tem ótimas habilidades, mas ela só usa para benefício próprio, para fazer coisas ruins. A obsessão por pessoas, coisas e situações. Então, tem pessoas que estão obcecadas por algumas coisas e nem percebem, e estão. Né? A compulsão, comida, bebida, manias, tiques nervosos, tudo isso a pessoa acaba entrando no quarto caminho e sai da frequência da linha da criação. Pode passar. E como retornar para as linhas da vida, né? Então, aqui a pessoa tem que fazer o quê? Um exame de consciência. É preciso mudar a consciência para sair do caminho do descontrole emocional e voltar pelo controle emocional. Só ela vai poder se tirar daquele momento, né? Ela tem que se autoavaliar, perceber, não, realmente, estou fazendo muita coisa que não faz bem para mim, que não faz bem para o outro, preciso mudar aqui, e traçar um plano, meta e mudar. E aí você muda de frequência. E aí nós temos também a faixa de tolerância. O ponto de equilíbrio, né? Ninguém tem 100% de controle de suas emoções, mas não podemos extrapolar uma determinada faixa. Então, é tentar nos manter no equilíbrio. Extrapolar a faixa de tolerância faz um rompimento na aura. Então, essa é uma foto Kirlian. Está meio ruim aqui, mas acho que dá para ver mais ou menos. Então, assim, cada vez que você exagera nas suas emoções, que você sai da faixa de tolerância, a gente vai criando buracos na aura. E essa abertura, ela provoca a entrada de vibrações de diversas frequências, danificando energeticamente a aura, o que logo vai somatizar o quê? Para o campo físico, doenças. Então, o planeta hoje, ele ainda vibra mais no negativo do que no positivo. Então, por exemplo, uma pessoa que está bêbada, ela está fora da faixa de tolerância. E aí ela está suscetível a influências de espíritos, de outras coisas, de todo tipo de negatividade. Como o planeta ainda vibra mais negativo, vai entrar o quê? Negativo. E vai causar rompimentos na hora dela. E quais são as ações que a gente pode fazer para sair da faixa de tolerância? Não, para sair não, as ações que fazem a gente, né, sair. Então, assim, chorar por mais de 19 minutos, você já sai da faixa de tolerância. Ter relacionamento sexual mais de 3 vezes ao dia. Estresse, guardar rancor, não se esquecer de problemas. Estar sempre voltando para o problema por mais de 19 minutos. E, pasme, comemorar mais do que 19 minutos. Então, o positivo também nos faz sair da faixa de tolerância. É muito bom comemorar tudo, mas nada pode extrapolar os 19 minutos, porque você está indo para um caminho exagerado. E como, né, retornar para a faixa de tolerância? Existem alguns exercícios, então um deles é tomar um banho frio de 19 segundos. Só que esse banho é sem shampoo, sem sabonete,
sem nada. Você vai entrar no chuveiro, você vai ficar 19 minutos na água fria e vai sair, ou 19 segundos, e vai sair. E você só pode tomar banho com sabonete e shampoo meia hora depois. Molhar as mãos, esfregar e girar 7 vezes a mão direita no sentido anti-horário no plexo solar e no frontal. Plexo solar, boca do estômago, 7 vezes sentido anti-horário, frontal, 7 vezes anti-horário. Massagear os gânglios submaxilares no número da sua idade. Gânglios, a gente tem esses dois aqui, ó. Vai pegar as duas mãos. Número da idade, são duas bolinhas aqui, ó. Massageie o número da idade de vocês. Massagear atrás dos lóbulos das orelhas por 1 minuto todos os dias. Muito simples, pega o lóbulo, massageia 1 minutinho. E como programar as linhas da vida, né? Que é o que a gente mais quer saber aqui. Bom, antes de programar, como eu falei para vocês, a gente tem símbolos que acendem de acordo com a emoção que estão marcados ao longo da nossa vida. Para a gente conseguir tornar os símbolos como marcas d'água, a gente precisa fazer 2 exercícios, que um é limpeza do passado negativo. Como que vai ser isso? Você vai pegar um papel, por 4 minutos, todos os dias, você vai escrever qualquer coisa negativa que venha na sua cabeça desde que você nasceu até a sua vida de hoje. 4 minutos, deu aquele tempo, você vai deixar para o dia seguinte. Vocês vão passar 3 meses fazendo esse exercício antes de passar para a programação. Aí você vai falar, ah não, Camila, 3 meses é muito tempo, mas espera aí, vamos pegar a vida de cada um de vocês. Há quantos anos cada um aqui vive? Quantas coisas cada um já passou na vida? E se vocês não se libertarem das coisas que estão prendendo vocês não vão construir o que vocês desejam no futuro, porque vocês vão ativar aquela luz que não está sanada, não está aceita, digamos. O segundo exercício é a limpeza do passado positivo. A gente também precisa fazer essa limpeza, porque ainda que seja positivo, se ele estiver vibrando demais, ele vai atrapalhar. E aí são o quê? 3 minutos. Então, no mesmo dia, vocês vão fazer os 2 exercícios. Um do passado negativo, o outro do passado positivo. O primeiro 4 minutos, o segundo 3 minutos. Ficam lá por 3 meses, todos os dias. Resolveu isso? Aí sim vocês vão passar para a programação. Vocês vão escrever quais são os seus desejos do presente e do futuro em detalhes e estabelecer prazo. Mas isso é em detalhes mesmo. Então, digamos que mulheres, que alguém que está solteira aqui queira um relacionamento e queira atrair aquele homem que ela deseja. Então, ela vai colocar no papel tudo. Eu quero um homem alto, loiro, de olhos claros. Eu quero um homem que seja carinhoso, que seja honesto, que tenha caráter, que seja romântico, que seja gentil. Todas as qualidades que você deseja. Que me trate de tal forma, que queira filhos. Eu quero ter 2 filhos. Vou colocar lá, quero 2 filhos. Então, é para ser muito específico. E aí você vai determinar um prazo que seja real, né? Não vou fazer para isso acontecer amanhã. Então, vou dar um prazo, digamos, de 3 meses. Então, que isso ocorra até o dia tal, do mês tal, do ano tal. E não pode ser nada surreal, né, gente? Então, eu vou colocar lá, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Não é porque é difícil ser presidente dos Estados Unidos que eu não posso ser, mas é porque eu não sou americana. Então, é contra as regras do país. Eu preciso ser americana para me candidatar. Então, tem que ser coisas possíveis, né, de serem realizadas. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão programar os seus desejos nas 3 linhas da vida. Como que a gente entra na vibração de cada uma delas?
Primeiro eu vou entrar na linha da tristeza. Então, eu vou imaginar algo que me deixou muito triste na minha vida. Vou fechar os olhos em silêncio, sozinho, para a gente não ser interrompido. Fecho os olhos, lembro, trago à tona aquilo, entrei na frequência da tristeza e vou fazer toda aquela programação que eu escrevi aonde? No papel. Vou ler e vou sentir, eu já estou na vibração da frequência, por 1 minuto. E depois eu vou entrar na linha da alegria. Aí eu vou trazer à tona algo que me deixou muito feliz na vida. Entrei naquela vibração, vou ler tudo de novo por 1 minuto, fiz a programação. E por último, a do amor, da frequência sexual. Para eu entrar nessa frequência, eu preciso lembrar de alguém que eu realmente amei. Pode ser, se você não está namorando hoje, um ex-namorado. E se você, pode até ser um pai, pode ser um irmão, desde que você ame aquela pessoa e de preferência de polaridades invertidas. E aí você entrou naquela vibração e leia o seu papel e pronto, já está realizado. Você não vai refazer o seu plano, a sua programação até aquela data que você estipulou. Mas, no dia que você fizer, você já vai ter que fazer alguma ação para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, se meu desejo era viajar para tal país, eu posso pegar o passaporte e já deixar à vista ali. E todo dia eu posso olhar aquele passaporte. Ou, como eu disse antes, se é atrair um homem que eu desejo com as qualidades que eu desejo, eu posso fazer um jantar a 2 à luz de velas e me servir o prato vazio lá do outro, fingindo que ele está lá. Então, eu vou imaginar que ele está lá. Ou então, vou colocar uma roupa muito bonita, vou sair à noite e me preparar para encontrar com ele, mesmo sabendo que ainda não vai acontecer, não tem problema, eu já estou pronta, preparada para recebê-lo. Então, a partir daí, você pode ir fazendo ações para que aquilo venha, para que aquilo se concretize. Você só não pode mudar o que você definiu. Ou seja, se você definiu, já era. Tá? Não tem volta. Até o prazo estipulado não tem volta. Chegou no prazo estipulado. Algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram. Se não aconteceu, você ainda tem que voltar para o seu exercício lá de limpeza do passado negativo e positivo. E aí você pode reprogramar novamente. E uma coisa importante, quando a gente faz a nossa programação, tem uma codificação do cérebro. Tá? Eu terminei de fazer nas 3 linhas, eu tenho que falar para o meu cérebro. Eu ordeno ao meu cérebro que obedeça à minha vontade e cumpra essa programação todos os milésimos de segundo, segundos, minutos, horas, dias pares e ímpares, semanas, meses, anos, de hoje, o dia X, o mês tal, o ano tal. E aquilo que eu falei vai executar uma ação ligada ao pedido. Matheus, pode passar. É isso, pessoal, eu quero agradecê-los e quem quiser saber mais sobre esse conteúdo, sobre outros conteúdos de desenvolvimento mental, de técnicas mentais, física quântica, terapias energéticas, esses são os meus canais, tá? Então eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, Camila Cortez Oficial, e a gente está lançando agora um blog que é o camilacortez.com.br. Muito obrigada.